Sempre achei a vida muito rica. Eu me lembro que a minha mãe estava chorando no sofá uma vez, eu nem era atriz. E eu olhei e eu estava condoída da dor da minha mãe. Mas ao mesmo tempo que eu estava ali segurando a mão da minha mãe chorando, eu ficava vendo como ela chora bem. Como ela chora bonito, olha que bonito ela chorando. Então acho que essa coisa da percepção da vida enquanto ela passa, que eu acho que isso talvez seja o que configure a alma de artista. E tem muito ator que nem tem alma de artista, e tem muito engenheiro que tem alma de artista, né? Que é essa coisa que a gente tem de escutar o subjacente ritmo da vida no âmago de todas as coisas. Não estou dizendo que eu sempre escute, mas a arte me ajuda muito. Obrigada por ter vindo. Eu sinto que as pessoas foram ficando com uma ideia esquisita dos artistas. As pessoas não sabem o que é o nosso trabalho direito. Ficou muito essa coisa, acho que a coisa da televisão e da celebridade deu um afastamento desse ser que é um intérprete. Eu sou o filtro daquele autor, dirigido por aquele diretor para alguém. E tem muito do que eu quero dizer na medida que eu sou uma atriz que produz seus próprios trabalhos, também as minhas escolhas já determinam o que eu quero te passar. Não, depois no final, se quiser, a gente faz um debate, aí a gente pode tirar foto com o maior prazer. Tá bom, obrigada. A Visita da Velha Senhora é um texto genial do Renato, que ele pega uma historinha básica, que é essa mulher que volta à sua cidade natal, que está falida, a cidade. A mulher é uma milionária, uma das mulheres mais ricas do mundo. Ah! A senhora puxou o freio de emergência! Eu sempre puxo o freio de emergência. Eu protesto energicamente. Nesse país nunca se puxa o freio de emergência. A pontualidade é o nosso princípio máximo. Eu exijo uma explicação. Nós estamos em Gilland, Bob. Eu reconheço esse triste buraco. Todo mundo acha que ela vai dar o dinheiro para salvar a cidade. No banquete de boas-vindas, todos ali puxando o saco dela. Ela diz que sim, que vai dar 1 bilhão a Gillen, que é o nome da cidade, contanto que matem Alfred Krank, que foi o namorado que abandonou grávida na juventude. Me chama do jeito que você sempre me chamou. Minha gatinha selvagem. E o que mais? Tinha mais? Minha buchinha feiticeira. Eu te chamava de minha pantera negra. Ainda sou? Não, você está velho, jamais. Todos falam que proposta absurda, nós rejeitamos essa proposta, quem a senhora pensa que nós somos, e ela fala, eu posso esperar. E aí esse autor desfila um show de dramaturgia e descreveu uma comédia que é uma tragédia em timing cômico, que ele chama de comédia trágica, não de tragicomédia até. E é um texto incrível que faz a gente discutir sobre toda essa questão dos valores morais, quando a palavra é dinheiro,
a questão da justiça, da nossa missão. Eu queria sua felicidade. Aí eu tive que desistir da minha. E agora o futuro chegou. Se você tivesse ficado aqui, estaria na miséria como eu. Vocês estão na miséria. Um comerciante falido numa cidade falida. Agora eu tenho dinheiro. A gente já fez várias vezes o Circuito dos Céus. Os céus são os centros de educacionais da periferia de São Paulo, né? São vários, que a gente faz um projeto incrível. E para fazer nos céus, eu sempre falo da importância de fazer o debate depois, porque muito do público dos céus tem muito pouco acesso ao teatro. E é muito legal você também ouvir como reverberou, a gente ter essa medida do que foi aquele acontecimento, aquele evento ali. Às vezes, nesse mundo que você para, respira, conta até 3, você deixa de fazer coisas que vai te prejudicar o resto da sua vida, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar que essa peça ela faz você refletir muito isso. Essa coisa do debate depois do espetáculo, de alguma maneira, ajuda o público a perceber que por trás daquela peça que ele já viu, que ele já vai, claro, absorver coisas, não precisa de didatismo, mas ele consegue ver tudo que veio antes, toda a vontade daquelas pessoas estarem ali falando aquilo, a importância de se falar aquilo, por quê? Que autor é esse? Quais eram as inquietações do autor? Eles vão entender o que esse autor queria dizer, eles vão entender o que essa atriz queria dizer, o que estava por trás daquilo tudo. Tem que se falar, sim. A gente está num momento que as pessoas não gostam de pensar, as pessoas querem sentar numa cadeira e rir, e não querem se preocupar com o que vai aprender com aquilo, não querem se preocupar com o que aquilo pode te ensinar. Mas o Brecht falava uma coisa que eu adoro, que ele falava: pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. Eu acho que pensar é uma felicidade quando você consegue chegar a uma conclusão através de coisas que você foi se nutrindo para chegar à conclusão. Então, a gente está falando de felicidade. Pensar é um prazer, né? E tinha essas fotos da escola de teatro que no outro dia me mandaram, que a gente já começou na Martins Pena fazendo manifestação para a escola não fechar. Quer dizer, assim que eu entrei na Martins Pena, a escola estava fechando. Você aprende já de cara que para ser artista tem que ter resistência, tem que resistir. Eu deitada aqui no meio da rua, toda ensanguentada. Isso foi da formatura da escola, que foi o Conto de Inverno do Shakespeare. Eu saí da escola, fui trabalhar no Grupo Tapa. Meu último professor na escola era do Grupo Tapa e levou alguns alunos para o grupo. Mas depois eu fui ficando muito infeliz. Eu pensei, não é isso que eu quero do teatro. E aí eu não tinha grana. E meu pai falando, você não quer fazer um concurso Banco do Brasil? Minha mãe me dava uma força, mas eu sentia que parecia uma brincadeira fazer teatro. Não tinha dinheiro, era muito dura. E aí eu fui fazer concurso para ser aeromoça, fui vender produto de beleza, que eu depois descobri que minha família comprava só para me agradar e a minha clientela era a minha família. E eu comecei a achar tudo uma farsa aquilo. Nessa hora, nós juntamos um grupo de alunos da escola e montamos um grupo e começamos a fazer projeto escola, de ir nas escolas, fazer teatro na escola. A gente não tinha um tostão, eu peguei uma cortina da casa da minha avó, a gente costurou tudo na mão, eu e uma outra atriz do grupo, éramos 5. Então a gente teve em repertório 5 peças, era o Sítio Teatro. A gente propunha para a escola fazer esse link do autor que a gente estava levando, Martins Pena, França Júnior, Arthur Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo.
com a aula de literatura, que eles estudassem. Então, e a gente já fazia debate depois. Isso foi no início da minha carreira. Aí logo depois, assim, as peças que eu fui fazendo, eu fiz também muitas peças. O Trair e Coçar, que foi um grande sucesso que eu fiz, não era um projeto meu, eu até substituí a Sueli Franco. Mas eu fui fazendo projetos que eram perto de coisas que a gente queria dizer. Então, essa coisa da atriz produtora, eu acho que vem já desde o início. Eu fiquei 7 anos sem fazer teatro quando eu fazia o Retrato Falado no Fantástico, na TV Globo. E meus filhos eram pequenos, eu tive um filho atrás do outro, eu não ia gravar o dia inteiro, chegar em casa e falar, agora mamãe vai pro teatro. Então, eu dei um tempo, assim, e eu vi o quanto que me fez falta, porque eu tinha feito, desde que eu saí da escola, teatro direto 12 anos seguidos. E aí, de repente... E aí, uma hora eu falei assim, gente, eu preciso voltar pro teatro. Mas o que eu vou fazer? E aí, eu vi que estava na minha mão escolher o que eu queria dizer. Eu li as peças e nada me satisfazia. Até que eu li Uma Boa de Setsuan, que foi uma peça que fazia a gente pensar sobre o poder da gentileza. A história básica da Uma Boa de Setsuan é que uma mulher finge ser um homem para conseguir ser respeitada, para conseguir impor limites, acaba sendo até cruel, e ela acaba gostando disso, mas assim ela vê a sua loja prosperar, o seu negócio prosperar. Eu queria falar sobre aquilo, era uma necessidade falar sobre aquilo. Então, aí foi um sucesso, foram 220 mil espectadores, 2 anos e meio em cartaz. Eram 12 atores em cena, também uma montagem grande. E aí eu falei assim, que história é essa de dizer que o público não quer pensar? O público quer se divertir pensando. Aí eles ficam felizes, porque eu vi isso acontecer. E essa história desse teatro que usa o humor para fazer refletir, para botar pulga atrás da orelha do espectador, isso virou para mim a grande força motriz do meu trabalho, eu acho. Que assim, o que mais me motiva, que quando eu leio um negócio que eu fico, não tinha que fazer um negócio sobre isso, a gente tinha que falar isso agora, tinha que falar isso agora. O teatro te dá palavras para as suas angústias. Uma das reações de plateia que eu mais gosto é quando eu sinto que tem uma reação que não é um riso, é que é um negócio que é meio obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. Há 2000 anos, a humanidade acredita que o Sol e as estrelas do céu giram em torno da Terra. Todos achando que estão imóveis dentro desta bola de cristal. Mas agora nós vamos sair, Andréa, para uma grande viagem, porque tudo se move, meu amigo! A gente montou a Uma Boa de Setsuan, depois uma ideia maluca, que eu adorava o texto do Galileu, mas eu falei, mas eu vou fazer o Galileu, e topei essa parada. A Cibele Forjage falou que não achava que tinha problema, que dirigiu a peça, e ela topou essa parada comigo, e eu fui o Galileu Galilei, numa peça onde a grande estrela, para mim, não era o personagem, era o texto, que aquele texto dizia uma das obras-primas da dramaturgia Galileu Galilei do Brecht. Infeliz a terra que não tem heróis. Não. Infeliz a terra que precisa de heróis. Eu tentei usar a comunicabilidade que a carreira de televisão e de a própria coisa do Trair e Coçar, que foi um fenômeno popular, essa comunicabilidade que isso poderia
ter me dado, eu ponho... Eu pego as rédeas disso e coloco no trilho que eu quero, para dizer o que eu quero, para fazer os autores que me interessam, que eu sinto que são autores que muita gente acha que são herméticos, que estão lá na estante e que não são populares para se montar. E eu provei para mim mesma e para muita gente o quanto Brecht é popular, o quanto Duremat é popular. E eu não acredito que isso seja só pela minha figura. Algumas galinhas correndo pela rua, as mulheres ali falando seus pequenos problemas domésticos, ao fundo, acima dos telhados, a torre da catedral. Cala a boca, a paisagem eu consigo ver sozinha e pensar não é seu forte. Eu sinto que eu tenho um público muito mal acostumado e que arrisca muito pouco no teatro e prefere ver uma comédia ruim a se divertir muito mais num drama bom, por exemplo. Que eu falo que a gente vive a ditadura da comédia. A pessoa pergunta, eu estou fazendo uma peça, é comédia? Como se a comédia fosse... Eu falo, você vai rir. Porque eu tenho isso, eu confio no humor, eu confio na comédia, como um grande aliado da reflexão. Mas... ela não significa selo de garantia do seu divertimento. Então, eu acho que acontece muito uma coisa, que eu acho que as pessoas veem muita coisa ruim e muita coisa só com nome televisivo e perde a oportunidade de ver muitas coisas boas que não têm o nome televisivo. Porque não existe o hábito do teatro, né? Ninguém realmente fomenta isso nas escolas, né? Não, vamos fazer uma coisa para aprender direitinho, vamos dividir no meio. Só a direita. Fazer sucesso é colecionar espectadores. E o artista precisa mesmo ir aonde o povo está. Então a gente põe dentro da ideia do projeto a viagem, a turnê, a gente faz de ingressos gratuitos a ingressos a R$80, a gente faz os programas como o Circuito Cultural Paulista, que é viajar pelo interior com cidades que às vezes nem teatro tem, levando a peça, como a gente fez o Galileu, fazer o Circuito dos Céus. Então a gente amplia os círculos vão ampliando e a peça vai ficando enquanto dá, enquanto a gente tiver dinheiro para rodar e enquanto tiver lugar para fazer. E eu também acho, isso me dá muita dor. Acabei de ficar tristíssima quando acabou a visita da velha senhora, porque me dá muita dó de parar uma peça, porque eu sempre acho que tem gente que não viu e gostaria de ter visto. Sempre que vocês forem ao teatro, e por favor, nunca percam a oportunidade de ir ao teatro. Vocês, se forem e gostarem, não se esqueçam de espalhar. Espalhem por aí, espalhem o teatro. Por incrível que pareça, tem muita gente que nem conhece, que nunca foi a esse ritual poderoso de reflexão que se chama teatro. Queria muito fazer alguma coisa pensando nessa formação de público mesmo, porque eu sinto que a pessoa precisa saber que estão tirando dela a felicidade, a alegria. Quando um país não cuida da sua arte, quando os senhores do governo acham a arte alguma coisa supérflua, quando acabam com o Ministério da Cultura, isso significa que estão nos tirando a nossa felicidade, a nossa vontade de, através de uma coisa muito prazerosa, que é o teatro, o cinema, a televisão, ter compreensão sobre nós mesmos. O que é que a gente mata? Todo dia a gente mata para ganhar o nosso pão. Atenção! Hoje pensaram em Que engraçado, não tem uma foto eu e Luísa aqui. Boa.
Isso foi quando a gente fez, eu e Luísa, a gente fez o E Agora Lulu no SBT, há muito tempo atrás. Foi em 96. Foi a primeira vez que a gente, depois do curta que a gente tinha feito, que a gente trabalhou juntos. Eu e o Luiz, a gente tem uma parceria de anos, muito frutífera, de filhos e filmes. Essa parceria, eu acho que vem de uma conexão que a gente tem de observação da vida cotidiana. Ele adora o cotidiano, ele adora esse fino fio que corre entre o humor e o drama. Eu também. Eu acho que uma boa parceria, ela dura muito tempo, falando de casamento ou de parceria de trabalho, quando cada um, a partir do outro, fica melhor. E eu acho que é isso que nos aconteceu. O Retrato Falado foi um evento na nossa vida, porque foi uma ideia do Luiz, assim, mas que as pessoas mandavam histórias reais por cartas, e-mails depois, contando suas histórias, e a gente fazia as histórias reais que nos mandavam. E aí me fez sacar uma coisa muito interessante, que é a real função do ator ou do artista, que é, a partir da inspiração, passa por você e não é mais a inspiração nem você. É essa terceira coisa que só a arte é capaz de criar, que é esse lugar do sublime, da poesia. É o poético, é o que vai para aquela outra prateleira. Por que você fica implicando com essa gentinha? Mas até que foi bom, porque eu não estava mais aguentando a cantoria. No outro dia me perguntaram, como é que você começa um personagem? Eu leio. Aí eu começo a ler referências, penso na Visita da Velha Senhora, não sei, porque uma hora eu pensei na El, que maravilha. Que eu achava que essa mulher tinha uma coisa que era muito sedutora, solar, parecia que ela trazia, não era uma vilã. E coisas assim, a Dercy Gonçalves também eu pensei. Vou pensando em referências, ou o diretor te dá referências também. O Luiz me falou muita coisa na visita, assim. Falou, essa mulher é engraçada, essa mulher ela é divertida, ela se diverte com esse plano dela de vingança. Então, essa coisa dessa somatória, né? O teatro tem uma coisa linda, cinema também, televisão também, que é essa somatória de forças, de pessoas que pensam sobre aquele personagem vira aquilo que agora é de todos, né? Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Para mim, a grande diferença entre teatro, cinema e televisão, primeiro, é que eu preciso fazer sempre teatro. Mesmo que eu faça as outras coisas, o teatro é um lugar onde eu pesquiso, onde eu faço o jogo do erro e do acerto, onde a diferença para mim do primeiro dia de estreia para o último dia a personagem é imensa, porque eu vou cavando coisas, eu vou elaborando, eu vou tirando, eu vou perdendo, eu vou ganhando, eu vou perdendo, eu vou ganhando, mas é uma eterna pesquisa do meu ofício, coisa que eu não tenho a liberdade de fazer pelo próprio tempo na televisão. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que uma novela, você fazer uma novela, você vai apurando aquele personagem. Por isso que eu digo, vai fazer uma novela, estuda mesmo. Eu não acho que é porque um veículo industrial como é a televisão que você não vá se dedicar como você se dedica no teatro. Eu tenho uma dedicação muito grande quando eu faço televisão também. Quando eu faço cinema. Cinema, então, é uma coisa que é um sagrado, né, quase você se preparar para aquele momento, aquelas semanas que a gente vai filmar, né? Aqui, essa feitura daquela fita que vai correr, não é mais a fita que corre, mas a imagem desse negócio de você fazer quadrados de ação, onde o seu braço corre, você ser quase o pintor junto daqueles imensos, inúmeros quadros para contar aquela história.
é de um sagrado que também tem no cinema, né? Eu adoro fazer as três coisas, eu não tenho essa coisa. Claro, eu tenho um caso de amor com o teatro pela continuidade das últimas escolhas das peças, esse público que a gente foi fazendo, né? A Uma Boa de Sete Soa foram 220 mil pessoas. Aí teve o Sem Pensar, que também foi, eu não me lembro o número exato, mas mais de 100 mil pessoas. O Galileu Galilei foi 140 mil pessoas. Agora a Visita da Velha Senhora também, mais de 100 mil pessoas. E esse público vai voltando. Então, uma continuidade que eu sinto, que eu tenho um compromisso no teatro com as pessoas que nos viram. Eu tenho um compromisso de voltar. Quando eu faço uma peça, eu sei que eu tenho que ir para Belo Horizonte, para Fortaleza, para o Recife, para Porto Alegre. É como se fosse um encontro marcado. Eu preciso voltar lá para mostrar para eles a minha nova peça.